A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, programa TBC Debate já no ar, né? Já está no ar, com temas polêmicos. E nós vamos agora conhecer os principais destaques. Debate em São Paulo. Marçal volta a criticar adversários duramente. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Boulos mostra exame toxicológico. Tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Governo não proibirá cartão de Bolsa Família para apostas. E ainda, advogado de Silveira afirma que Moraes esquarteja a Constituição. Governo tem déficit primário de quase 100 bilhões de reais no acumulado do ano. Centro Carter mostra atas que comprovam vitória de Urrutia e Maduro antecipa Natal na Venezuela. Moraes pauta para julgamento casos do 8 de janeiro que não firmaram acordo com a PGR. Confira detalhes na nossa pergunta do dia. E eu já quero agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pela TV Brasil Central, aguardamos a sua participação. Você pode participar pelo nosso chat do YouTube. E agora nós vamos conhecer os nossos debatedores de hoje. Nós temos aqui, representando a ala conservadora, Telêmaco Brandão. Telêmaco, seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Obrigado você que está nos acompanhando também. Já vou antecipar, o professor Márcio está conosco aqui também. Na prática, na TV, eu tenho que esperar apresentá-lo, mas fica parecendo que é deselegante não cumprimentá-lo, que é um companheiro. Estamos sempre juntos aí nos debates. Obrigado pela sua companhia, professor, e obrigado você. Espero servi-lo com informação e com a nossa opinião, claro. Telêmaco, educador e advogado. E do outro lado, nós temos também um educador, geógrafo e da Reserva Militar. Professor Márcio Manuel, seja bem-vindo. Obrigado, Aline Coelho. Obrigado também pela presença mais uma vez aqui, o vereador, escritor, Telêmaco Brandão. Abraçar todos os telespectadores da TV Brasil Central e os ouvintes da RBC AM FM. Hoje, Dia Internacional do Poeta. Vamos então para mais uma tarde de debates, uma tarde de informação e de conhecimento por parte de todos nós. Olha só. Os manifestantes que estavam acampados em frente ao Quartel-General de Brasília durante os atos do 8 de janeiro terão julgamento entre dia 11 e 18 de outubro. Vamos conferir os detalhes na nossa pergunta do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pautou 15 processos do 8 de janeiro, que são do inquérito 4.921. Os julgamentos ocorrerão entre 11 e 18 de outubro. A pena máxima para os envolvidos, se condenados, será de 3 anos e meio em regime aberto, por serem acusados de associação criminosa e incitação. Esses casos são de presos no Quartel-General do Exército, em Brasília, que não firmaram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República. Quem aceitar o ANPP tem de confessar os crimes, pagar uma multa, que pode chegar a 5 mil, realizar serviço voluntário e participar de um curso da democracia. Em troca, o STF remove a tornozeleira, extingue a ação penal, devolve o passaporte e autoriza a volta às redes depois do término do processo. O dia 8 de janeiro de 2023 marcou o que foi descrito por muitos como uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, quando parcela dos manifestantes invadiu e depredou as sedes dos 3 poderes em Brasília. Pelo acordo, acusados de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de 4 anos podem confessar os delitos em troca de medidas diversas da prisão. A Procuradoria-Geral da República ofereceu o acordo para 1.200 acusados, que estavam acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília durante os atos. No entanto, cerca de 600 recusaram o benefício. Diante desta polêmica, acordo do 8 de janeiro, assumir culpa ou aguardar julgamento? Muito bem, nós vamos começar aqui perguntando ao Telêmaco. Telêmaco,
Assumir a culpa ou aguardar o julgamento? Na sua opinião, o que é melhor? Bom, é difícil opinar sem conhecer os autos, os processos, são muitos, né? São várias pessoas, sem conhecer a individualização daquelas histórias. Por quê? Seria irresponsável da minha parte, né? Mas eu posso me imaginar numa situação dessa. Eu tenho dito aqui, essas pessoas estavam, até quando passaram para os atos de vandalismo, estavam exercendo o seu direito tranquilo, democrático, de opinar, de questionar sim as urnas. Todas as pessoas têm o direito de duvidar dela, enquanto as autoridades que estão lá dentro dos seus gabinetes, às nossas custas, não prestam as informações necessárias, não esclarecem o que as pessoas precisam saber. Elas têm o direito de duvidar e questionar sim, está tudo certo. O problema foi os atos de vandalismo. Agora, essa conversa de golpe, eu costumo dizer golpe como? A gente viu as cenas aqui, policiais armados enfrentando 1.200 pessoas. 1.200 pessoas iam destituir ministros, iam destituir os poderes. Um golpe é isso, só exerce um golpe quem tem a força. E quem tem a força não estava com aquele povo. Então, vamos parar com essa balela, essa piada. Isso é o pretexto que esses autoritários querem para exercer no Brasil prisões políticas, que é isso que nós temos. Pessoas que eles discordam estão presos. Eu vi que na nossa pauta nós vamos falar aqui do caso Daniel Silveira, que é um exemplo emblemático disso. Lei não se aplica mais no Brasil. Aplica-se aquilo que os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal querem para perseguir e punir aqueles que eles discordam, que eles acham que tem que ser exemplo. Então eles estão usando isso como exemplo. Então eu acredito, se a pessoa realmente não esteve entre aqueles atos de vandalismo, se do que ela está sendo acusada não é honesto, não é transparente, mas acusação de golpe, de tentativa de golpe, atentado contra o Estado de Direito, isso é uma piada. O Estado Democrático de Direito é o contrário disso, é permitir que as pessoas se expressem, é não ter prisão política. Imagina o oposto, que fossem esquerdistas lá protestando contra o Jair Bolsonaro, como aconteceu e quebraram a esplanada dos ministérios inteiros junto com o MST e nada foi feito, né? Teve pessoas encaminhadas para a delegacia, mas isso nunca foi chamado de golpe, porque não é, tá bom? Não é nem para um lado nem para o outro, mas convencionou-se para quê? Para ser pretexto para que esses autoritários, né, ministros do STF, que são agentes políticos, não são técnicos, não são juristas, e falo como operador de direito, como advogado, constitucionalista, apaixonado pelo direito, pela justiça e pelo Estado Democrático. O professor me apresentou como escritor, o meu livro chama Democracia é Reunião de Condomínio, o resto é balela, exatamente para explicar o que é uma democracia, que é os donos mandando naquilo que é deles. Mas não, nós temos um grupo pequeno que acha que eles são donos e quer empurrar tudo a goela abaixo, inclusive a punir essas pessoas como exemplo. É isso, não é justiça que está sendo feita. Está sendo usando essas pessoas como bode expiatório para que não se repitam esses atos. Mas isso para mim é um verdadeiro atentado à democracia e, dependendo do caso, se a pessoa realmente não cometeu os crimes que ela está sendo acusada, como eu disse, se ela não esteve incorrendo naqueles atos de vandalismo, principalmente, ela não teria que fazer esse acordo. Agora, se ela quebrou, se ela fez e realmente o que ela está sendo acusada é coerente com o que ela praticou, aí sim talvez faça algum sentido. Professor Márcio Manuel, o certo seria assumir a culpa e firmar, né, o acordo de ANPP ou esperar o julgamento? Aline, primeiramente eu quero desfazer aqui duas situações. A primeira, quando falou 1.200, são 1.200 que foram oferecidos para ele a probabilidade de decidir entre assumir a culpa ou aguardar julgamento. Lá na Praça dos Três Poderes tinha muito mais de 1.200. O dobro daria 2.400. O triplo daria 3.600 pessoas. E por aí vai. Então não tinha só 1.200 lá, Telemaco. 1.200 foram já presos, que foram oferecidos para eles a opção, a liberdade de escolher se assumiria a culpa ou aguardava o julgamento. Eu também não vejo nada demais ficar na porta do quartel. Se não tivesse faixa de fim do Supremo Tribunal Federal, falando mal de um ministro, que é o Alexandre de Moraes, e pedindo fim do Congresso Nacional. Tudo bem, quer fazer protesto, quer ficar lá o tempo que quiser, não tem problema. Só que a partir do momento que você pega faixas pedindo para fechar o Supremo Tribunal Federal com palavras ameaçadoras a ministros, que são autoridades da Suprema Corte, e pedir para fechar o Congresso Nacional, aí já muda, aí já é outra situação. Bom, indo para a sua pergunta, é óbvio que o melhor, eu faria isso, eu assumiria a culpa. Por quê? Daria celeridade, rapidez, ao invés de ficar aguardando julgamento, o tempo passando, assume a culpa
isso vai ser mais célere. O que diz, por exemplo, é lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, ele fala sobre as circunstâncias de atenuar a pena. Então é muito melhor você assumir a culpa. E além de você assumir a culpa, você pode ter chance também de fazer delação premiada. Você vai entregar, por exemplo, eu sei de pessoas, pelo menos duas, que estavam lá e conseguiram voltar para os seus estados. Tá tranquilo, entendeu? Pelo menos duas. Então, muita gente conseguiu fugir de lá, pegar ônibus, ir embora e nem lá estava. Então, além de você assumir a culpa, o que vai dar celeridade, vai ficar mais rápido, você tem chance também de denunciar. Ganha tempo, vai diminuir sua pena. Quem me pagou foi fulano, eu estou lá patrocinado por fulano, eu vim da porta do quartel, quem levava comida e água era fulano. Deu nos homens, porque a operação Lesa Pátria, com o término do 6 de outubro, que é a eleição, após as eleições, no que pese que nós teremos segundo turno nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que houver necessidade disso, só nós temos mais de 200 mil habitantes, a partir daí a Lesa Pátria vai começar a prender os mandantes. Então assume a culpa, faz delação premiada, sua pena vai diminuir e fala a verdade. Quem foi? Você não vai mentir. Quem me mandou para lá, me pagou tanto, me deu isso, me deu aquilo, pronto, você vai diminuir bastante a sua pena. Então, disparado, não há dúvida, melhor coisa que deve fazer é assumir a culpa. Professor, o senhor assumiria a culpa mesmo estando lá para manifestar? Se eu estou lá para manifestar, oriundo de porta de quartel, aonde eu levantei faixa, pedi um filho... Mas não foram todos que levantaram faixa. Não foram. Então, aí a questão... Mas aí, se tem alguém levantando, por que esse alguém que está lá não fez nada? Não, sem faixa. A parte dessa faixa, nada de faixa, foi, no mínimo, conivente. Se ele não pediu para baixar a faixa, sem faixa, vamos só ficar aqui quietinho, vamos comer aqui, beber aqui, de maneira pacífica, show de bola. Mas a partir do momento que protesta com esse tipo de faixa, não. Lá, quem foi na Praça dos Três Poderes, quebrou, depredou. Então você tem lá, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Então foram esses os artigos, foram essas as... Como é que é o nome, Telêmico? As tipificações. As tipificações, muito obrigado. Foram essas as tipificações citadas. Então, eu assumiria, eu estava lá mesmo. Não, as do que ofereceram o acordo foi associação criminosa e incitação, segundo a matéria. Então, só no caso de duas, né? Associação criminosa e incitação. Isso, as outras não. Então, Aline, é melhor você falar a verdade. Realmente, eu estava na porta de quartel, realmente eu entrei, eu não fiz quebra-quebra, eu não quebrei. Mas eu vi gente quebrando e não impedi. Eu fui na manada, não impedi, não fiz realmente nada. Agora... eu posso fazer delação, quero oferecer minha delação. Quem me pagou, quem foi que me mandou para lá? Foi empresário? Foi latifundiário? Foi pessoal do agro? Foi professor? Foi médico? Quem que me mandou para lá? Pronto, isso vai me ajudar. Eu não vou estar mentindo. Realmente alguém me pagou, realmente alguém me patrocinou, eu não vou estar mentindo. Eu quero fazer um comentário, professor, de uma colocação que o senhor colocou que parece correta para quem não aprofunda realmente na nossa evolução histórica e formação de uma democracia. O senhor falou assim, olha, quem está com cartaz lá, o fim do STF, deve ser punido. Será? Eu digo que não. Eu sou a favor da existência do STF, eu acredito no modelo da tripartição de poderes e há uma hierarquia no judiciário. E nós temos o STF. Eu vivo dizendo que criticar o STF é diferente de criticar os membros do STF. Eu critico duramente os membros. Tá bom? Eu dedico o meu livro a 2 deles, porque não fosse as barbaridades que eles cometessem, eu não tinha indignação suficiente para escrever o livro. Tá lá, tá essa frase no livro com o nome dos 2. Vou falar aqui, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, são os que personificam os maiores absurdos que nós temos lá. Mas, enfim, criticá-los é defender o STF, ok? Mas pode ser que pessoas não queiram o STF. E nós só podemos saber se esse é o melhor modelo para nós diante de um amplo debate. Quem disse que nós vivemos o melhor modelo? Democracia é um modelo que a gente resolveu sair das monarquias autoritárias e instituiu isso. Mas quem disse que a gente precisa do STF? Isso pode ser discutido, inclusive. E
a pessoa indignada com a atuação dos seus membros, um ignorante, ele pode muito bem confundir o que é o STF com o que é o seu membro. E nós temos que dar o benefício da benevolência para essas pessoas, porque são pessoas indignadas, com um justo motivo, ao meu ver, por falta de informação, por ignorância, e que tem o direito, inclusive, de questionar o nosso modelo. Tem gente que é a favor da monarquia, defende monarquia até hoje. Nós tivemos um plebiscito para restabelecer a monarquia no Brasil. É um caminho, sim. Tem caminhos filosóficos aí que entende que o melhor caminho, sabe disso? Que inclusive alguns países que é o bom ditador, há pessoas que defendem isso. Eu sou totalmente contrário. Acho que os donos têm que, coletivamente, que é um modelo democrático, decidir o que é melhor para eles. Mas, enfim, então é legítimo questionar o STF, sim. Então nós não podemos criticar essas pessoas, muito menos quando é um ataque à democracia. Não, ataque à democracia não permitiu os donos questionarem. E aí, a partir do debate, nós vamos descobrir que essa pessoa está errada, que o STF é melhor ou não, mas é debatendo, é no amplo debate e na liberdade de expressão. Mas questionar é uma coisa, pedir o fim dele, aí já passa a ser mais grave. Mas é uma opinião, aí é na liberdade de expressão. Eu vou provar para ela, olha, não tem sentido o que você está pedindo. É simples assim, a gente resolve isso com civilidade. Tem um desses que eu costumo dizer, né? Deixa pra lá, não vou adjetivar não. Um desses ministros falou agora essa semana que quer recivilizar a sociedade, porque ele se acha, ele é civilizado. Nós não, nós somos bárbaros. E nós, certo, escolhemos ele. Não, mas ele acha que quem a gente escolhe não pode nos representar, mas ele, sem ser escolhido, é o cara que vai nos recivilizar. Mas para aí, a forma civilizada é dar voz às pessoas, é conversar, não é truculência, não é prender, não é punir injustamente o poder que você tem para punir essas pessoas. É tratá-las como cidadãos, pagadores de impostos, que por algum motivo ou outro erraram. Eles são benevolentes com traficantes, aplicam o princípio do bom selvagem para homicida, para estuprador, para traficante, para ladrão de celular porque vai comprar cervejinha com dinheiro que roubou. Por que não pode aplicar para essas pessoas que estão lutando porque elas acreditam ser a liberdade do país? Isso é o melhor para o país, isso é nobre. E a gente tem que tratar essas pessoas com benevolência. Eu não trato os esquerdistas malucos quando eles se protestam com coerência dessa forma. O cara que sai quebrando, depredando, aí sim. Né? Então a gente tem que separar isso e dar a liberdade das pessoas questionarem. Questionar se a gente precisa de um congresso, questionar tem direito. E a gente prova no debate que precisa do congresso. A gente prova no debate que precisa do STF. Nesse país, eu discordo de você, não se defende bandido. A questão de cervejinha com dinheiro de celular que foi roubado ou furtado, que é diferente. Sim. Roubar é você tomar, furtar é você pegar sem a pessoa ver. Isso aí é de um vídeo. É de um vídeo que foi tirado de contexto. Esse lance da cervejinha, eu não sei porque você está repetindo isso. Dar contexto isso é tirado, não, é tirado de contexto. Eu te convido. Isso aí foi sobre a questão de uma torcida lá no estádio da Bahia. O que o Lula está falando sobre lá a questão de uma torcida organizada. Nossa, é indefensável. Não, tirou de contexto. Isso é tirado de contexto, não é verdade. Da mesma forma que o Ele Luiz não Roberto falou isso, professor. Ele falou. Mas se você pegar o contexto, você vai ver que é diferente. Ele falou se sensibilizando com aquele, colocando como coitadinho que tem que tratar, passar a mão na cabeça daquele que rouba o celular para tomar uma cervejinha. Não é isso. Esse é o contexto da fala. Aqui, nesse país não benevolentes com nesse país não existe ser ser complacente, benevolente com bandido. Não, isso não. Mesmo porque tem que cumprir o que está na lei. É o Brasil da Outro impunidade. detalhe que é tirado de contexto também, mestre, com licença, outro detalhe que é tirado de contexto também é quando o Luiz Roberto Barroso fala lá que eleição não se ganha, se toma. Também tirada de contexto. Pode pegar o vídeo todo, que ele é diferente. Então, é importante que nós tenhamos tranquilidade, serenidade para informar corretamente o ouvinte ou o telespectador. Não, eu deixo à vontade o telespectador para pesquisar e ver o vídeo inteiro. Não tem como dar contexto, mas não foi só uma vez que o Lula falou isso. Né? Porque isso é um princípio da esquerda mundial. É a benevolência, é a tese do vitimismo, professor. Quem criou isso foi Jean-Jacques Rousseau, um dos mentores da Revolução Francesa, o princípio do bom selvagem. Ele acredita que todo homem nasce puro e ele é corrompido pela sociedade, que é uma mentira. Você vê pessoas que crescem numa comunidade muito pobre, dentro da mesma família, que um vai para o crime e outro não. Então essas pessoas deveriam necessariamente ser condenadas ao crime, se a pobreza é a causa do crime. E não é, o mau caratismo, é a ambição, é a preguiça, a comodidade, a inveja, o desejo que as pessoas têm de usurpar o que é dos outros e não construir o que é seu. É isso, é o mau caratismo. Mas essa tese coloca bandido como vítima, policial como opressor. É por isso que alguns partidos defendem o fim das polícias, inclusive do exército. Porque se o bandido é vítima,
Você está punindo a vítima, tem que punir eu, canalha, capitalista, que oprimi aquele pobre coitado que virou um bandido. Então, a polícia não pode punir ele, tem que punir o opressor, que sou eu. É uma visão de mundo distorcida, que sempre coloca um opressor e um oprimido e inverte toda a realidade. Telemaco, que eu quero convidar eu você... venho da academia de direito, é isso que nos é ensinado na academia de direito. Eu quero convidar você, e ouvinte, o telespectador, para olhar a quantidade de prisões que foram feitas nas gestões de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Olha, depois vem a quantidade que foi presa nesse país entre 2019 e 2022 foi do governo Bolsonaro. Então, hoje nós temos quase 1 milhão de presos e presas nesse país. A população carcerária brasileira não chega a 1 milhão. Eu gosto muito de comparar a quantidade de presos. Eu adoro falar dessa a quantidade de presos e a quantidade de indígenas, é parecido. Nem tem 1 milhão de índios e nem tem 1 milhão de presos. É claro, não estou fazendo nenhuma ligação, pelo amor de Deus, com os indígenas, perdão, com o povo indígena. E aí a população carcerária. É porque é um número para eu não esquecer. Dá quase 1 milhão de cada um. E pode observar quantos foram presos dos governos da esquerda e vem da direita também. Vem do Collor, vem do Fernando Henrique. Deixa eu só aproveitar o gancho do professor Márcio Manuel. Telêmaco, se você estivesse lá manifestando em frente ao quartel de Brasília e fosse o caso de oferecer a vocês firmar o acordo, firmar o acordo ou esperar o julgamento, qual que seria a sua decisão? Se eu não estaria lá, porque não estava, né? Sempre defendi coisas que as pessoas não estivessem Nem ali. patrocinou? Claro que não. Não? Uma pergunta simples. Sim, não. Como que eu patrocinaria? Você fala financeiramente, toda pergunta ajudando é inocente, as me pessoas? permita. Sim, toda pergunta, inclusive, é lista. Eu falo, todo mundo ali vai perguntar qualquer coisa. Mas não, né? Eu visitei, no começo eu fui na frente para conhecer o movimento. Eu estive lá também. Sim, fui aqui no Guanabara. Também. Mas passou daquilo, para mim não fazia nenhum sentido. Porque se a gente confiasse nas Forças Armadas, não precisa estar lá na porta pedindo. Tinha que esperar o decorrer natural das coisas. É o que eu falei em rede social, gravei, etc. E a gente sabe, senhor, também que o Exército não ia agir sob pressão popular, que lá era uma perda de tempo, era um desgaste desnecessário. O Exército recebe ordens. E as pessoas estavam... Se o general Arruda ficou na dele, o povo ficou lá. Mas, por exemplo, eu estive lá um dia na porta. Se me prendesse, por isso eu não ia, porque eu tenho o direito de manifestar, eu tenho o direito de protestar, como eu falei Ir e vir, né? Sim. E o senhor fez um comentário que eu queria... Você firmaria o acordo De ou jeito aguardaria nenhum, julgamento? eu não quebrei nada, não agredi ninguém, estou exercendo meu livre direito, estaria exercendo meu livre direito de liberdade de expressão, de associação, de protesto. Isso a gente tem direito na democracia. Isso não tem nas ditaduras. Lá em Cuba você não pode falar mal, na Coreia do Norte você não pode criticar o governo, não pode criticar o sistema. No Brasil também não, tá? Sabe disso? Agora não pode mais, mas até bem pouco tempo atrás poderia. E aqui, se a gente conseguir reestabelecer de fato um Estado democrático, eu espero que a gente consiga, a gente vai ter essa liberdade, inclusive o esquerdista, o de direito, o LGBT, todo mundo tem direito de falar. Como é que você vai ouvir o que é melhor para a sociedade sem dar direito de todos falarem? Isso é muito elementar. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir vozes opostas.